quem que está acima? Nossa Senhora ou os anjos? Se Nossa Senhora está acima, por que eu tenho que ter devoção aos santos anjos? Se os santos anjos estão acima, por que eu tenho que ter devoção a Nossa Senhora? Vamos resolver esse problema hoje? Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Martins e esse é o canal dos Santos Anjos. E eu novamente os felicito a todos. Graças a Nossa Senhora, o nosso canal está crescendo rapidamente. Nós estamos chegando aí a 78, mais ou menos 78 mil inscritos em pouquíssimo tempo. Isso é graças a vocês. Isso mostra que há pessoas querendo realmente serem devotos dos santos anjos, atrair a ação deles para o dia a dia e afugentar a influência do demônio cada vez mais no nosso dia a dia, né? Então, porque Nossa Senhora está acima, os anjos estão acima. Vamos ver isso com calma. Assim, uma dúvida: várias pessoas, vários membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos estão me perguntando, ou pelos comentários, ou pelo e-mail, etc., se o material que eles receberam, então a medalha milagrosa, a medalha de São Bento, etc., todo o material que receberam, se essas medalhas, se esse material está bento ou não. Eu acabo de confirmar, então, com o nosso voluntário que envia o material, eu disse sim, antes de nós enviarmos, esse material é bento por um sacerdote. Então, as medalhas já estão bentas, é só abrir e usar. Bom, Nossa Senhora é chamada, né, a gente vê em orações, Rainha dos Anjos. Ora, aqui já está a primeira resposta. Nossa Senhora, se ela é Rainha dos Anjos, ela está acima dos anjos. Agora, como isso é possível? Nós sabemos que os anjos, naturalmente falando, ou seja, a sua natureza é superior à nossa. Eles são puros espíritos. Eles não têm as limitações que nós temos. Por exemplo, a limitação, né, de transporte. Nós, para irmos de um lugar para outro, precisamos fazer algum esforço, né? Seja andando, seja pegando um ônibus, seja pegando um avião, nós temos essa limitação. A matéria, ela é limitada. A natureza angélica é muito menos limitada. Agora, como é que pode Nossa Senhora, que não é um anjo, que não é uma divindade, Nossa Senhora é uma mera criatura humana, nesse sentido de que ela não é Deus, ela não é um anjo, ela é uma criatura humana, puríssima, perfeita, mas é apenas uma criatura humana, nesse sentido da palavra apenas, né? Ou seja, ela não é uma divindade. Como pode ela estar acima dos anjos? Como pode ela ser a rainha dos anjos? Vamos ver então um pouco de doutrina católica sólida a respeito disso. Eu vou citar então Santo Tomás de Aquino, vou citar o Papa Pio IX, Beato Pio IX, vou citar o Papa Pio XII, documentos que eles escreveram, assim, resumidamente, para não tomar muito nosso tempo. Mas aí nós vamos ver depois, por que então eu ter devoção aos anjos se Nossa Senhora está acima dos anjos? A gente vai ver que a resposta é realmente muito bonita. Vamos ver então nessa sequência. Veja só, São Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: Nossa Senhora, apesar de ser mera criatura humana, ela é superior aos anjos por sua plenitude de graça e por sua familiaridade com Deus, mas sobretudo por sua dignidade de mãe de Deus. Nossa Senhora, pelo fato de que ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós podemos dizer com toda a propriedade que ela é mãe de Deus. Veja o que diz um dos grandes tomistas, né, o padre Garrigou-Lagrange, um dominicano tomista. Ele diz: a graça habitual que recebeu a bem-aventurada Virgem Maria no instante mesmo da criação de sua alma foi uma plenitude na qual já se verificava aquilo que viria dizer o anjo no dia da Anunciação. Ave Maria, cheia de graça. E é interessante que no português a gente diz cheia de graça, porque é a melhor tradução. Mas a palavra correta é plena. Por isso que no latim é gracia plena. Ela não é só cheia, mas ela é de tal maneira cheia que, como por assim dizer, transborda. É impossível ter mais para uma mera criatura. Na qual já se... Bom, é o que afirma com a tradição o Papa Pio IX, ao definir o dogma da Imaculada Conceição.
Ele diz mesmo que Deus, desde o primeiro instante, portanto, Nossa Senhora, como a principal função dela era ser mãe de Deus, Deus já a criou desde o primeiro instante com essa plenitude de graça superior a todos os anjos. Por isso que a gente vê em várias revelações e em vários relatos que Nossa Senhora tinha miríades de anjos a seu serviço. Então, diz o Papa Pio IX, desde o primeiro instante, de preferência a qualquer outra criatura, portanto aos anjos também, fê-la alvo de tanto amor, a ponto de se comprazer nela com singularíssima benevolência. Então vamos lá. O primeiro ponto é que ela foi criada para ser a mãe de Deus. E não há relação mais íntima com Deus do que ser a mãe de Deus. Eu vou explicar então toda a questão da mãe de Deus, a controvérsia que houve no passado, eu vou resumir daqui a pouquinho, para a gente entender o que significa ser mãe de Deus e por que nós podemos dizer literalmente que Nossa Senhora é mãe de Deus. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas aqui a gente vê uma segunda razão. Então, primeiro, por ser mãe de Deus. Segunda razão pela qual Nossa Senhora é rainha dos anjos, superior aos anjos, é porque nenhuma outra criatura, nem mesmo o maior dos anjos, recebeu tanto amor de Deus do que Nossa Senhora. Por isso, cumulou admiravelmente, mais do que a todos os anjos e a todos os santos, da abundância de todos os dons celestes, tirados do tesouro da sua divindade. Então, o Beato Pio IX termina afirmando o seguinte, que Nossa Senhora ultrapassava os anjos por sua pureza, mesmo sendo os anjos puros espíritos, pois ela não era somente puríssima em si mesma, mas já transmitia pureza aos outros. Veja aí, um ensinamento aqui entre parênteses. Quem quer adquirir a virtude da pureza, só tendo uma grande devoção a Nossa Senhora. Só essa devoção, o comunicar-se com Nossa Senhora já transmite essa pureza. Alguém me perguntou nos comentários o seguinte, olha, como é que a gente se livra, não é, do vício da pornografia? Está aqui o primeiríssimo conselho. Ter uma grande devoção a Nossa Senhora, recorrer a ela sempre. A mera comunicação com Nossa Senhora através da oração, o pensar nela sempre que tiver a tentação, isso já começa a comunicar mais pureza. Bom, não somente ela estava isenta do pecado original e de todo o pecado, quer mortal, quer venial, imagina que maravilha, Nossa Senhora não cometeu sequer um pecado venial, mas também a maldição devida ao pecado. A maldição do pecado que Nosso Senhor deu lá no Gênesis, darás à luz com dor e retornarás ao pó, etc. Ela conceberá o Filho de Deus sem perder a virgindade. Ela o carregará em seu seio num santo recolhimento, dará à luz na alegria, será preservada da corrupção do sepulcro e associada pela Assunção à ascensão do Salvador. Então, nenhuma dignidade, nem mesmo a de um arcanjo, de um serafim, pode ser comparado com a dignidade de mãe de Deus. E aqui então eu explico em duas palavras essa controvérsia, que foi a controvérsia lá no início da cristandade. Havia uma heresia que dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo não era verdadeiro Deus, outra heresia que ele não era verdadeiro homem. E Santo Irineu, num dos concílios, Santo Irineu de Leão, ele disse, ele tem essa frase famosa, que se Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, também é verdadeiro Deus, então Nossa Senhora, mãe de Cristo, é mãe de Deus. E aí o povo clamava em grego Theotokos, mãe de Deus. Né? Por quê? Assim como a minha alma, ela é criada diretamente, infundida diretamente por Deus. Quando uma criança é concebida no ventre de sua mãe, desde a fecundação, Deus infunde uma alma imortal. Isso é feito diretamente por Deus para cada pessoa. Agora, a minha mãe, portanto, e meu pai, não geraram minha alma, eles geraram meu corpo. Mas eu posso dizer que minha mãe, ela é mãe só do meu corpo e não da minha alma? Não, porque eu sou um só. Minha alma está substancialmente ligada ao meu corpo. Tanto assim, quando um separa do outro, é o que acontece na morte. A morte é isso, quando a alma se separa do corpo. Agora, como minha mãe, ela é mãe de mim, minha mãe inteiramente,
Ela não é só mãe do corpo, embora Deus tenha infundido. A minha alma, a minha mãe é minha mãe inteiramente. Eu posso dizer, ela é minha mãe 100%. Ela não é 50% minha mãe, não. Ela é minha mãe 100%. Meu pai é meu pai 100%. E assim para cada um. Para cada um. Então, quem é mãe de alguém é mãe inteiramente desse alguém, embora a alma tenha sido infundido diretamente por Deus. Assim também é evidente que Deus existe eternamente antes de Nossa Senhora. Isso é evidente. É evidente que a divindade, o Espírito Santo que deu, né, que gerou a Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre puríssimo de Nossa Senhora, mas como Nosso Senhor Jesus Cristo ele está substancialmente ligado ao corpo de Nosso Senhor, a humanidade de Nosso Senhor, corpo e alma está substancialmente ligada à divindade, né, é o que a igreja chama união hipostática, é substancial, ou seja, não é metade Deus, metade homem, não, é inteiramente verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então se pode dizer com a mesma propriedade que Nossa Senhora é mãe de Deus. Ponto final. Né? Theotokos, mãe de Deus. Então, essa dignidade de mãe de Deus a torna superior aos anjos. Apesar de sua natureza humana em si ser inferior aos anjos, ela foi, pela graça, alçada a essa dignidade. E ela está acima de todos os querubins, de todos os serafins, de todos os anjos. Bom, mas aí como é que fica? E aqui está o nossos últimos pontos. E eu vou explicar daqui a pouco, então, para que ter devoção aos anjos, se eu posso ter diretamente devoção à rainha dos anjos. Que sentido tem um ou outro? Eu vou dizer daqui a pouquinho, eu só dou esse último ponto de doutrina que é importante. O Papa Pio XII proclamou solenemente a dignidade régia, ou seja, de rainha, de Maria Santíssima em 11 de outubro de 1954, quando, por meio da encíclica Ad Coeli Reginam, instituiu a festa da realeza de Maria. Veja que bonito, a Santa Igreja reconhecendo oficialmente. Ao lado de argumentos teológicos, o Sumo Pontífice apresenta os testemunhos da liturgia e da arte cristã a respeito da realeza de Nossa Senhora sobre os anjos e os homens no céu e na terra. Então eu vou aqui ler 2 trechinhos do Papa Pio XII. A Sagrada Liturgia, espelho fiel da doutrina transmitida pelos Santos Padres e da crença do povo cristão, cantou por todo o decurso dos séculos e canta ainda sem cessar, tanto no Oriente quanto no Ocidente, as glórias da Celestial Rainha. Bonito os ritos orientais, como eles cantam isso. Continua o Papa. Vozes entusiásticas ressoam no Oriente. Ó Maria, ó Mãe de Deus, hoje és transferida para o céu sobre os carros dos querubins, os serafins estão às tuas ordens e os exércitos da milícia celeste prostram-se diante de ti. Outra liturgia. Ó Senhora, nossa língua não te pode louvar dignamente, porque tu, que deste à luz a Cristo nosso Rei, foste exaltada acima dos serafins. Salve, Rainha do mundo, salve, ó Maria, Senhora de todos nós. Ó Maria, centro do mundo todo, é isso mesmo, Nossa Senhora, ela é o centro da criação. É claro que é Nosso Senhor Jesus Cristo, mas enquanto mera criatura, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, enquanto simplesmente criatura, Nossa Senhora é o centro do universo. Não é? Claro, por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, tu és maior, ó Maria, que os querubins de olhar penetrante e que os serafins. O céu e a terra estão cheios da santidade da tua glória. Então aqui, por fim, por que ter devoção aos santos anjos? Você está aí falando, Nossa Senhora é rainha dos anjos. E por que então ter devoção aos santos anjos, canal dos santos anjos, né? Qual a importância disso? A importância ela é muito bonita. É que nós, tendo devoção aos santos anjos, nós somos admitidos à corte de Maria. Ou seja, não há uma dicotomia, não há uma contradição entre a devoção a Nossa Senhora e a devoção aos santos anjos. Pelo contrário, nós sendo devotos dos santos anjos e entrando, por assim dizer, na coorte daqueles que servem a rainha dos anjos, tendo os santos anjos cada vez mais como nossos amigos, nossos protetores,
recorrendo cada vez mais a eles, nós nos unimos automaticamente ainda mais a Nossa Senhora. Então nós devemos rezar, em primeiro lugar, não é? Entre Nossa Senhora e os Santos Anjos, nós devemos rezar a Nossa Senhora, porque ela é Mãe de Deus e ela nos leva mais rápido a Nosso Senhor Jesus Cristo do que se nós fôssemos sozinhos. Não é? Nossa Senhora, ela nos leva a Nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção a Nossa Senhora nos leva a Jesus Cristo mais rapidamente. Então, assim como eu não posso fazer dicotomia entre devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora, não. Através de Nossa Senhora eu vou muito mais fácil e muito mais rápido a Jesus Cristo. Agora, eu tendo devoção aos santos anjos, eu sou como que admitido na corte de Nossa Senhora, no exército de São Miguel, na corte de Nossa Senhora. Veja a importância e a beleza de nós termos devoção aos santos anjos e como isso está intimamente ligado o tempo todo a 100% com a devoção a Nossa Senhora. E há uma oração belíssima, né, comunicada por Nossa Senhora mesma a um padre francês, que chama-se Augusta Rainha dos Céus e Soberana dos Anjos. E esta oração, a história dessa oração, se Nossa Senhora nos ajudar, né, nós vamos ver juntos amanhã a origem e como rezar. Muito obrigado, então, e até amanhã, se Deus quiser.